Boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso culto hoje, né? E na quinta-feira que a gente teve aqui, a gente conversou sobre o tempo, né? A gente falou sobre Eclesiastes 3:1, que fala que para tudo tem o seu tempo apropriado, né? Para todas as coisas debaixo do céu, né? E a gente conversou sobre isso, se a gente tem aproveitado o nosso tempo, se a gente tem feito as coisas no seu tempo apropriado, ou se a gente está, de repente, atropelando algumas coisas, fazendo coisas que não era para a gente estar fazendo naquele tempo, né? Ou deixando de fazer coisas que eram para a gente fazer. E para nós começar o nosso culto hoje pensando assim que se nós viemos aqui hoje, né, saímos das nossas casas, mesmo com esse frio, porque hoje é um tempo de nós buscarmos ao Senhor aqui nesse lugar. Então que a gente realmente venha fazer isso, né, com todo o nosso coração, né, com toda a fé, crendo que Deus pode falar, que Ele pode se manifestar, que Ele pode curar, que Ele pode salvar, que Ele pode mudar todas as coisas. E Eclesiastes 3:11 também diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então Ele fez tudo no seu tempo apropriado. Então nós temos tempo para tudo, para todas as coisas, inclusive para estar com Deus, para buscar ao Senhor, para dedicar um tempo especial, né, para Ele. Só que muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, ou faz de uma forma, vamos dizer assim, no piloto automático, né? Só por um costume, só por religiosidade. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto. Mas que nessa noite a gente tome essa decisão de: eu estou aqui, esse tempo que eu vim nesse lugar é para eu buscar o Senhor, é para eu me render a Ele, é para eu ouvir o que Ele tem para falar, né, para o meu coração. Então que nós estejamos rendidos totalmente a isso, né? Que esse tempo aí que nós vamos ficar aqui, talvez durante 1h30, no máximo 2 horas, né? Que a gente realmente se dedique a isso, deixando as preocupações, as coisas que tentam nos tirar, nos roubar de estar na presença de Deus, que a gente possa entregar para Ele, para que a gente se conecte totalmente a Ele nessa noite. Amém? Então vamos ficar de pé. Amém! Ele está lá concordando, né? Falando amém, o bebê. Vamos ficar de pé e estar orando e dizendo para o Senhor que nós viemos aqui para estar realmente com Ele, para ter um encontro com Ele, para que Ele venha se manifestar mesmo de uma forma especial nas nossas vidas. E Ele sempre tem, nosso Deus é um Deus de novidade. Então, Ele sempre tem algo novo. Basta nós querer, nós buscar, nós desejarmos. Ele sempre vai ter algo novo para fazer, uma bênção para liberar. Ele sempre tem algo novo. Então, depende de nós, da forma como é a expectativa no nosso coração, a forma que nós o buscamos. Então, Ele vai suprir, Ele vai vir. Então, que nós possamos estar dedicando esse tempo e se rendendo a Ele nessa noite. Pai, nós te agradecemos primeiramente pelas nossas vidas, Pai. Eu agradeço cada vida que está aqui, cada família, cada pessoa, cada irmão que o Senhor trouxe até esse lugar, Jesus. Nós queremos juntos, como corpo de Cristo nessa terra. Estamos aqui, Pai, queremos dedicar esse tempo para estar na Tua presença, Jesus. Somente para estar na Tua presença, e que nesse tempo aqui o Senhor faça, Jesus, o que o Senhor deseja fazer. Fala aquilo que o Senhor deseja falar, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que na Tua presença há cura, na Tua presença há restauração, na Tua presença há um renovo, Pai. Eu oro para que nessa noite todos aqui se reanimem em Ti, Jesus. Que venha um ânimo novo sobre cada um aqui, Pai. Renova as forças de cada um aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha a estar, ó Deus, depositando sobre cada um aqui aquilo que o Senhor tem, a Tua porção para cada um aqui nessa noite. Seja liberada, seja depositada, Pai, em nome de Jesus.
nós queremos nos render a Ti nessa noite. Nos entregamos a Ti, Pai. Nós queremos estar aqui com o nosso coração quebrantado na Tua presença, Jesus. Nós sabemos, Jesus, que um coração quebrantado na Tua presença é o que o Senhor deseja. Um coração contrito e quebrantado na Tua presença, o Senhor não despreza. O Senhor não desprezará, Jesus. Oh, Espírito Santo, nos leva a um quebrantamento nessa noite. Que nós possamos estar humildemente, com o coração quebrantado nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ter esse tempo somente com o Senhor, Pai. Que toda preocupação, ó Pai, nós deixamos agora, entregamos, tiramos da nossa mente, do nosso coração e colocamos diante de Ti, Jesus. Todo fardo que de repente estávamos carregando, colocamos diante de Ti, confiando que o Senhor sabe o que fazer, que o Senhor sabe o que é melhor para nós diante dessas situações, e que nós possamos estar completamente e totalmente rendidos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, queremos Te louvar, queremos adorar o Teu santo nome com gratidão, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Queremos Te louvar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra do Senhor diz que a mesma graça dele que nos fortalece, que nos salva, que nos resgatou, que nos remiu, é a mesma que nos fortalece. E nós cremos que nessa noite nós estamos aqui debaixo de graça, amém? A graça do Senhor que está aqui nos fortalecendo, inclusive. Então que essa graça nos permita dançar na presença dele, louvar, cantar e mostrar que nós somos gratos pelo que ele tem feito, amém? Celebrar
Nessa noite, Senhor, nós possamos nos inspirar na Tua palavra, Senhor, nessa canção, Pai, nessa atitude, Senhor, de adoração. Pai, certamente, Senhor, as pessoas que estavam presentes naquele ambiente onde essa mulher decidiu entregar tudo a Ti, Senhor, essas pessoas provavelmente até ficaram escandalizadas. Pai, aquilo para elas talvez não fazia sentido, Senhor, porque entregar uma vida toda, sem mesmo o Senhor ter feito uma menção, um pedido a ela, mas o coração dela estava tão rendido ao Senhor, tão cativado por Ti, a sua atenção, as suas emoções, Pai, o seu intelecto, o Senhor não queria mais nada além da Tua presença. Que assim seja conosco nessa noite, Senhor, que nós possamos estar, Pai, tão envolvidos em Ti, tão submersos na Tua presença, que nada mais nos importe, Senhor. Clamamos, Espírito Santo, que o Senhor venha com a Tua Shekinah nesse lugar, nos envolver no Seu amor, na Sua graça, no Seu poder, que tudo em nós, Pai amado, possa estar totalmente rendido ao Senhor, nosso coração, a nossa vida, Senhor, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Clamamos, Espírito Santo, para que essa mesma unção retratada, Senhor, nessa passagem, seja derramada sobre esse lugar, no nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos. E o nosso clamor, Senhor, o clamor do nosso coração, é para que o Senhor atraia os nossos olhares, atraia os nossos pensamentos, nossas emoções a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós também queremos quebrar o nosso vaso, nós também queremos entregar o nosso melhor ao Senhor, nós também queremos, Pai, não apenas com palavras, mas com atitudes, adorar o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Queria dar uma oportunidade para vocês nesse momento estarem dizimando, entregando as suas ofertas, se assim vocês desejarem, se vieram preparados para isso, se vieram com o coração desejoso por isso, que assim como essa mulher, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha temor, que a gente não tenha que muitas vezes bate, aquele temor, será que não vai faltar nada? Será que não vamos fazer algo que é por emoções? Nós sempre mencionamos essa realidade, não devemos fazer nada de forma emocionada, mas de forma que nós sejamos inspirados pela palavra e obedientes a ela. Amém, queridos? Então, queria que você estendesse suas mãos agora para nós orarmos juntos. Papai, no nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos. E eu sei, Pai, que eles têm necessidades, que eles têm carências, que eles, Pai, realmente, Senhor, precisam da provisão dos céus mais do que da provisão da terra. Que nessa noite o Senhor derrame sobre eles, Pai. Que o Senhor derrame essa graça, Pai, essa frutificação, essa multiplicação, Pai, sobre aquilo que eles já têm. No nome de Jesus, que não lhes falte nada, que eles tenham mais do que suficiente, até mesmo para abençoar outras pessoas, até mesmo para, Pai, tocar outras vidas, que, Pai, haja abundância, Senhor, que alimentos, Pai, recursos para todas as espécies, Senhor, de necessidade sejam, Pai, no nome de Jesus, enviados dos céus, que o Senhor abra portas, Pai, que realmente, Senhor, conduzam eles à abundância, que o Senhor feche as portas, Pai, que porventura tem minado suas finanças. Nós oramos, Senhor, a Tua palavra diz que na medida em que nós cumprimos o Teu princípio, os princípios da Tua palavra, o Senhor mesmo tomaria, Pai, a dianteira, Senhor, dessas situações, e o Senhor estaria garantindo segurança para as nossas vidas. Que assim seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos realmente, Senhor, avançar, crescer, amadurecer e frutificar em todos os sentidos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesse momento? As crianças podem vir para cá, os adultos podem se sentar. Vamos lá. Parece que hoje os guri não vieram, Felipe. Hoje é uma escola bíblica só de meninas, a Church Kids só de meninas. Amém. Papai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos, Pai, essas meninas, declaramos sobre ela a Tua graça, o Teu favor, o Teu cuidado, Pai, a Tua instrução, o Teu poder, Senhor, que elas, mais do que se alegrar, se divertir, elas possam crescer e se edificar, Pai, que ao final desse culto elas também saiam daqui, Pai, e realmente, Senhor, tendo o que dividir,
Pai, com aquelas outras crianças que elas vão encontrar no decorrer da semana, que elas possam testemunhar do Teu amor sobre a vida delas, de como o Senhor alcançou a casa delas, a família delas, e como, Pai, elas amam a Tua presença, em nome de Jesus. Assim nós oramos, abençoamos e profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que Deus possa abençoá-los poderosamente, que, né, nosso culto seja aquecido pela presença do Senhor, né? Hoje vocês estão precisando de um auxílio aí de uma japona, e isso é necessário, mas mais do que esse calor do nosso agasalho, que a presença do Senhor possa aquecer o nosso coração. Amém? Tenho uma palavra para compartilhar com você hoje de manhã, né? Acordamos um pouquinho mais tarde, porque a nossa jornada ontem foi longa lá em Rebouças. Nós fizemos nosso culto de homens lá, nosso jantar de homens, e aí acabou tarde. Levantei um pouco mais tarde e fui para a igreja para buscar, né, essa direção, esse né, feedback do Senhor para nossas vidas nessa noite. E já aproveitando que a gente está falando do jantar de homens, né, para os homens, na próxima sexta é o nosso, né, e todos vocês, né, estão convidados, como também podem trazer os convidados de vocês. Eu trouxe até alguns convites extras ali para vocês poderem levar para vocês e também para os convidados de vocês. Vai ser uma bênção, garanto para você, que se tiver arrependimento, nós devolvemos o dinheiro. Tipo aquelas campanhas, né, que as empresas fazem, né? Se você não gostar do que você recebeu, nós devolvemos o dinheiro. Então, para nós não vai ser difícil nesse momento, né, que está sendo um bônus aí, né, algo que vai nos abençoar. Então, né, garanto para vocês, queridos, que vai ser bênção demais. Amém? E para hoje vamos falar um pouquinho sobre construir. Eu sei que a maioria de vocês já construíram ou vão construir algo na vida, né? Em vários sentidos. Às vezes construir uma família, às vezes construir uma casa, às vezes construir uma história, às vezes construir um legado, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre construir. E o título da mensagem é: o que você está construindo? Nós vamos assim, realmente passar por alguns textos bíblicos e, né, nosso alvo nessa noite é descobrir se nós estamos construindo, se nós deveríamos estar construindo, o que construir, quando construir, aonde construir. São informações que a gente precisa da palavra de Deus, porque, né, nossa vida não gira em torno somente do aspecto natural. Nós estamos construindo no aspecto natural, sim, eu acredito que todo mundo está trabalhando para isso, mas também para nós construirmos, né, algo que é espiritual e que mais do que espiritual é eterno. Amém? Vou perguntar para você, embora eu acredito que você, né, já saiba disso, que você já tenha até talvez respondido alguma vez essa pergunta, mas eu queria saber se você sabe que Deus chamou você para construir algo. Essa informação já está dentro de você, né? Lá dentro você sabe que Deus chamou vocês para construir algo, que nós não viemos a esse mundo apenas para vivermos para nós mesmos, né? É quase impossível viver só para si mesmo, porque se nós construirmos uma família, nós vamos dedicar parte de nós, para nossa esposa, para os nossos filhos, né? Mas mesmo que a gente já esteja fazendo isso, dedicando parte da nossa vida para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, eu queria aumentar esse nível, né, de resposta. Eu queria desafiar você a acreditar que Deus chamou cada um de vocês para construir algo maior do que vocês estão construindo agora, independente da grandeza, independente, né, da dimensão daquilo que vocês estão construindo agora. Há algo maior para construirmos de forma individual, mas também coletivo. Amém, queridos? Nós vamos, se você puder abrir a tua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 10, nós vamos ver no texto bíblico que essa passagem lá do Antigo Testamento traz essa informação para nós, o chamado de Deus para que nós sejamos construtores nesta vida e, né, que a nossa construção dure por toda a eternidade. Amém? O texto de Isaías é um texto profético, fala de pessoas que foram alcançadas, né? Você vai ver ali que fala assim: passem pelas portas. Essas portas fazem referência às portas, né, que simbolizam o próprio Cristo. Cristo é a porta. Não diz lá no Novo Testamento que Jesus é a porta por onde as ovelhas entram? Então, na medida em que nós passamos pela porta chamada Jesus, que nós entramos de fato, né, numa família da fé, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, quando nós passamos a receber a filiação de Jesus,
imediatamente vem com essa experiência da salvação um chamado, um desafio de Deus para nós nos tornarmos construtores. O texto diz assim, Isaías 62:10: Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações, né? Se a gente lê de forma descuidada, talvez nem vai fazer sentido esse texto, mas se a gente começar a conectar com aquilo que Jesus já fez e prometeu fazer, e nos chamou também a fazer, isso aqui vai fazer muito sentido, né? A primeira parte, já até explicamos que quando fala passo em passo, está falando falando a respeito de uma vida que já recebeu, né, a bênção da salvação, a graça da salvação. Ela passou pela porta chamada Jesus e agora ela faz parte da família de Deus. Mas ali ele diz assim: preparem o caminho para o povo. Olha só que coisa interessante, nós estamos construindo um caminho. Uau, isso é demais. Na medida em que nós pregamos o Evangelho, na medida em que nós pregamos as boas novas do reino, nós, na verdade, estamos construindo um caminho. Ele diz: preparem o caminho para o povo, construam uma estrada, né? Eu sei que vocês talvez nunca trabalharam nisso, eu também nunca trabalhei nisso, fazendo uma estrada de fato, mas como é importante, né? Se nós formos estudar a história da igreja, a história do Evangelho, desde, né, o momento que Jesus veio a essa terra, nós vamos ver o quão importante foi para que o Evangelho se espalhasse as estradas, né? É verdade que o Evangelho, né, foi abençoado pelas obras romanas na época, né? Na época de Jesus, os romanos, né, construíram estradas e o Evangelho se aproveitou daquela estrada, mas hoje o Senhor nos chamou para construir estradas, para que realmente o Evangelho chegue até as pessoas que ainda não o têm, amém? E ele ainda diz: removam as pedras. Essa pequena frase, ela significa muito. Remover as pedras é tirar todos os obstáculos, é tirar todas as pedras de tropeço, é tirar tudo aquilo que possa fazer alguém na fé parar, retroceder, se desviar do seu caminho. Não é verdade que se tiver uma pedra bem grande no nosso caminho, nós vamos acabar desviando, né, daquele curso por causa daquela pedra? Então nós precisamos, como pessoas que já entraram na família de Cristo, hoje receber essa missão de construir, né, e também de preparar os caminhos para que as pessoas, aquelas ainda que não conhecem Jesus, possam acessá-lo. Amém? Queria que você também abrisse comigo lá em 1 Crônicas 17:11, um texto bastante importante também. Aqui nós vamos ver, né, que Deus estava chamando Salomão para ser um construtor. Talvez hoje não é Salomão que esteja sendo chamado, talvez seja você. Talvez você escute lá no teu íntimo Deus falando: Valdir, Dirceu, Vilma, Rosinaldo, Sidney, eu estou chamando vocês para construir. Talvez vocês já tenham essa informação, mas nessa noite seja necessário Deus repetir isso, para que, né, isso seja reavivado entre nós. Aqui em 1 Crônicas 17, versículo 11, a Bíblia diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, Deus está falando com Davi, pai de Salomão. Deus diz: quando a sua vida, Davi, chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Uma coisa interessante nesse texto é que Salomão, que viria a ser o construtor do templo, ele não sabia disso, mas Deus já tinha esse chamado para ele. Eu quero chamar a atenção para vocês, porque às vezes a gente não se vê dentro desse contexto. A gente pensa: não, por que Deus ia me chamar se tem pessoas mais talentosas, se tem pessoas mais dispostas, se tem pessoas que têm mais tempo, mais habilidades, mais recursos para construir algo para ele? Aqui Salomão, eu não tenho noção da idade que Salomão tinha, mas Deus está falando um dos seus filhos. Nós sabemos que é Salomão, porque a Bíblia fala sobre isso, que Salomão de fato construiu o templo de Deus. Mas eu quero desafiar você a entender que talvez você não sabia disso, que talvez você não tinha se dado conta disso, mas Deus já chamou vocês para construir algo para Ele. Amém? E, né, que alguém já sabe. Talvez alguém já deu esse recado para você. Talvez alguém alguma vez já deu essa palavra para você. Olha, eu chamei você. Eu escolhi você. Eu separei você para ser um construtor nessa terra. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Se ninguém falou isso para você, eu estou falando agora. E eu não
tenho medo de dizer isso com toda a confiança, que Deus nos chamou para ser construtores, amém? Construtores de templos, né? Talvez nós não vamos construir um templo, né? Um salão, um barracão, né? Algo físico, talvez sim, mas com certeza nós fomos chamados para construir templos para a habitação do Espírito Santo. Então, cada pessoa aqui, Deus usar você para ir lá e levar o Evangelho para ela, e ela, né, aceitando esse Evangelho, permitir que o Senhor habite dentro dela, você acabou de construir ali um templo para a habitação do Espírito Santo, amém? Então, isso é muito, muito interessante. Você vai ver, sempre que Deus fala sobre construir algo, na maioria das vezes tem um tom profético, né, que vai nos fazer entender que Deus está nos chamando a construir algo para a nossa posteridade. Não é só para aqui e agora, não é só para as pessoas que já estão aqui, mas para aquelas que virão e depois nas próximas gerações também. Então, construir para Deus é algo que dura, é algo que vai passar, que é de uma pessoa para outra, de geração para geração, e no nome de Jesus, o que nós vamos construir no nosso tempo presente vai alcançar dezenas, talvez centenas de gerações em nome de Jesus. Isso torna ainda mais precioso, isso torna ainda mais valioso a construção que Deus está nos chamando para fazer. Amém? Se você também puder abrir a tua Bíblia, deixa eu arrumar aqui minhas anotações. Pode deixar aberto lá em 2 Samuel 7, versículo 1. 2 Samuel 7, 1. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma visão correta daquilo que Deus nos chamou para construir. Às vezes a gente não tem dimensão, não tem assim uma noção da dimensão, na verdade, do que Deus nos chamou para construir. E às vezes a gente subestima, a gente não tem, né, assim, noção de fato da importância daquilo. Aí você pensa assim, meu Deus, o pastor me convidou para mim fazer parte do ministério da recepção da igreja. Você pensa que qualquer um poderia estar lá, né, na porta da igreja recebendo aquela pessoa. Mas se Deus chamou você para fazer parte dessa construção, ainda que seja nesse sentido, ainda que seja, né, passar o slide, arrumar as cadeiras, qualquer coisa que seja, às vezes a gente avalia a dimensão, né, daquilo que Deus nos chamou a fazer, baseado naquilo que nós vivemos naturalmente. Varrer uma casa, puxa, qualquer pessoa pode fazer, mas fazer algo nesse sentido para Deus tem outra proporção no reino de Deus, né? E eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha que talvez vocês até já conhecem ela, mas se não conhecerem, eu creio que Deus vai despertar dentro de vocês uma visão correta sobre o chamado para construir. Essa história fala de um homem, aliás, de uma pessoa que fez 3 abordagens, abordou 3 pessoas que estavam construindo da mesma maneira. Os 3 homens, os 3 construtores estavam construindo algo semelhante. E a pergunta feita foi também idêntica aos 3 homens, mas a resposta foi diferente. Foi diferente, né? Então presta atenção nessa historinha. Fala assim: um trabalhador foi interrompido por alguém com a seguinte pergunta: o que você está fazendo? E ele respondeu: estou assentando um tijolo. Veja só, ponto, né? Cerramos essa experiência. A pessoa foi para outra pessoa e falou assim, depois perguntaram ao outro pedreiro, que fazia exatamente a mesma tarefa: o que você está fazendo? E ele respondeu: levantando uma parede. Ponto. Foi para outro pedreiro, para outro construtor, para outra pessoa. E por último perguntaram ao terceiro pedreiro, também fazendo o mesmo que os seus companheiros: o que você está fazendo? E este respondeu: eu estou construindo uma linda catedral. Vocês perceberam a diferença de visão? Naturalmente, fisicamente, eles estavam fazendo a mesma coisa, mas um tinha uma perspectiva: isso aqui, puxa, qualquer um faz, nem precisava estar aqui, poderia ser outra pessoa. Quem não assenta um tijolo? É verdade, assentar um tijolo, até as nossas pequenas que estão lá na classinha podem até assentar um tijolo, mas construir uma parede já fica diferente. Você precisa ter uma noção, precisa usar o prumo, precisa usar, né, o nível, precisa usar um esquadro,
Já é um pouco mais difícil, uma visão um pouco maior do que assentar um tijolo. Mas esse terceiro pedreiro, ele tinha a visão da obra completa. O que você está fazendo? Construindo uma grande catedral para Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Que nesse momento você pudesse ajustar a tua visão daquilo que você está fazendo para Deus, daquilo que Deus chamou você para fazer. Com essa mesma perspectiva da pergunta, eu faço para vocês, né? O que você está construindo? O que você está fazendo? Talvez você chegou aqui dizendo, pastor, eu nem sei se eu estou construindo, e se estou construindo é algo tão pequeno, eu não vejo nem uma utilidade para isso que eu estou fazendo. Muitas vezes eu me vejo também assim, queridos, muitas vezes eu penso assim, mas será que vai dar certo? Será que vai gerar algum resultado, algum fruto isso que eu estou fazendo? E o problema não é exatamente na obra, o problema é na visão. Deus quer ampliar nossa visão de tudo isso. Se você está cuidando bem dos teus filhos, se você está educando, se você está nutrindo, você precisa ver ele um homem formado, uma mulher formada, um profissional, um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Veja como é diferente. Tem muitos pais hoje que se nós perguntássemos para eles, olha, você é pai de quem? Eu sou pai de um barrigudinho. Está ali, ó. Mas um outro pai, outra mãe poderia dizer, olha, eu sou pai de um homem de caráter, uma pessoa bem-sucedida. Mesmo que as circunstâncias, muitas vezes, elas não... Né, você fala assim, meu Deus, mas como que você está vendo isso? Eu não vejo nenhuma probabilidade aos olhos naturais, mas Deus trabalha por nós. Então, eu queria desafiar você a ver o que você está construindo. Que tipo de família você está construindo? Uma família farol, uma família que vai ser referência para outras famílias? Que tipo de igreja nós estamos construindo? Né? Qual é a visão da comunidade Alcance de Rio Azul para as próximas gerações? Será que isso vai acabar aqui, agora, conosco? Será que nós somos, né, o alvo do Senhor para Rio Azul? Será que a Alcance Rio Azul veio para cá só para nos alcançar, para cuidar de nós por um breve período e depois, né, nós não vamos, né, mais fazer parte desse corpo? Ou será que gerações virão e Deus diz, olha, já estou encarregando vocês, que são, né, poucas pessoas agora, para se prepararem para cuidar dessas gerações que virão, né? Então, o que vocês estão construindo? O que vocês estão fazendo? Assentando um tijolo, construindo uma parede ou edificando uma grande catedral? Perceba que a visão faz muita diferença. Eu preciso, né, que cada um de nós, Deus precisa que cada um de nós já veja a obra completa. Eu já vejo, pela fé, muitas casas aqui em Rio Azul, né, com os seus grupos, pequenos grupos, né, casais, homens, mulheres ministrando, né, as vidas nas suas casas, discipulando. Eu já vejo, né, os nossos congressos, os nossos jantares de homens, os chá de mulheres, né, assim, cheio de pessoas sedentas, aquele louvor onde as pessoas estão lá chorando, se derramando na presença de Deus. Isso é ver a obra completa. Agora você pensa, mas aonde que está isso, pastor? Como que você vê? Não é com os olhos naturais. A Bíblia diz que nós temos olhos da fé, né? Que nós podemos ver algo que Deus está para fazer pela fé. Amém? Então nós precisamos ver a obra completa, mesmo ainda no início, num pequeno começo. Amém? Se você puder abrir lá em 2 Samuel 7, versículo 1. Aqui nós vamos ver uma coisa que, né, foi um start, foi uma mudança, uma virada de chave na vida do rei Davi. Ele tem uma indignação ali no seu coração, e ele fala, eu não posso ficar parado, eu preciso construir algo para Deus. E ele faz uma comparação entre a vida dele e a realidade do reino de Deus naquela época. E eu vou dizer para você, às vezes nós precisamos da nossa indignação, transformar a nossa indignação em uma construção. Eu sempre falo que ministérios nascem de indignações. Grandes ministérios nascem de grandes indignações. Como assim, pastor? Você passa na rua e vê uma criança passando necessidade, que foi abandonada, que não tem ninguém por ela. Aquilo causa uma indignação no teu coração. Pode ser um chamado de Deus para dizer, olha, essa geração está precisando de paternidade espiritual, de maternidade espiritual, de cuidado, de evangelho, né, de suporte. Né? Uma indignação gera um ministério, uma grande indignação pode gerar um grande ministério. Mas é verdade também que muitas pessoas ficam indignadas e criam problemas. Né? Elas vão lutar com todo mundo por causa
daquela indignação delas, atribuindo aquela responsabilidade para um, para outro, para outro, para outro, e não vão assumir nenhuma responsabilidade. Mas quando nós entendemos as indignações no nosso coração como um chamado de Deus, essa indignação vai se transformar num grande ministério. Amém? Quando vocês saem à rua e vê lá uma pessoa perdida, desnorteada, quando você liga a TV e vê uma notícia que alguém pensou em tirar a vida, e isso causa uma indignação no teu coração, pode ser que Deus esteja chamando você para ser um libertador, para ser um instrumento de salvação nesse mundo. Amém? Olha o que diz aqui em 2 Samuel 7:1. O rei Davi já morava em seu palácio. Nós vamos ver que a realidade de Davi era muito boa. Davi era um homem próspero. Davi tinha tudo que ele queria nesse momento. O rei Davi já morava em seu palácio, não era numa casa qualquer, né? Não era num lugar comum. Ele tinha uma posição, né? Estava reinando, estava, né, com uma autoridade muito grande sobre a vida dele. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso. Havia uma condição confortável. Ele já tinha vencido as suas batalhas, já tinha derrotado os seus inimigos, agora ele estava descansando de todos os seus inimigos ao redor. E certo dia, né, se a gente lê descuidadamente mais uma vez esse texto, a gente pensa que ele chegou a essa conclusão. Mas eu prefiro olhar para essa passagem e entender, Deus ministrou a vida dele, por isso ele chegou nessa conclusão. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Veja só que interessante. Ele coloca lado a lado a realidade que ele estava vivendo num templo, né, construído, né, com madeira de cedro, descansando de todas as preocupações que ele tinha, mas ele olha e vê a arca do Senhor, né, habitando numa tenda, coberta de peles, né, totalmente vulnerável, né, a muitas coisas, e essa indignação brota no coração dele. Como, né, é claro que é algo simbólico, porque Deus não está necessitado daquela tenda, daquela construção. Mas quando nós lemos sobre a importância de construir uma tenda, um templo, nós não estamos falando de fato para Deus, mas para abrigar aqueles que Deus ama. Amém? E aí ele fica indignado. Como eu posso estar melhor que o meu Deus? Como eu posso ter algo que o próprio Deus não tem? Como eu posso me dar algo que eu não dou a Deus? Como que eu posso me regozijar, me alegrar com algo que eu não estou, né, oferecendo ao Senhor? E dessa indignação vem a construção do templo. Ele propõe construir para Deus um templo. Deus fala: não, Davi, você não vai construir, mas o teu filho vai construir. Amém? Então, eu queria que vocês ficassem atentos às indignações do coração de vocês. Às vezes vocês vão olhar para uma situação e vão falar: isso não está certo. Não está certo comigo, não está certo com a minha esposa, não está certo com o meu vizinho, com o meu irmão, não está certo com o meu patrão. E aí, não é para você reclamar, é para você se pôr numa condição de construir algo para Deus. Amém? Isso é tremendo. Deus, né, às vezes nos coloca em pontos de partida que às vezes a gente não consegue distinguir, né? Parece que aquilo ali não pode dar em nada, mas sim, em Deus pode ser um ponto de partida para nós. Amém? A maior realização de todas na vida de alguém que constrói algo para Deus é vê-lo aprovando e se agradando daquela obra. Amém, queridos? Eu tenho certeza que vocês já tiveram as duas experiências. De ir lá, comprar um presente para alguém, chegar, né, assim com expectativa, né, porque todo mundo que compra um presente para alguém espera que a pessoa goste, né? Aquilo ali vai dizer se valeu a pena você gastar o teu cinquentão, o teu cenzão ou não, né? Daí você vai lá, entrega o presente, a pessoa, né, baixa a cabeça, coloca do lado o presente, né? Imediatamente nossa alma, né, parece que começa a dissolver assim, né? Mas quando você dá o teu presente, a pessoa celebra, você vê, valeu a pena, gerou alegria, gerou satisfação no coração dessa pessoa, né? Então, imagine em relação a Deus. Deus nos chamou para construir algo. E qual seria a maior recompensa de nós construirmos algo para Deus? Vê-lo feliz, vê-lo, né, alegre no seu coração, né? Ah, como que eu posso ver Deus feliz? Como que eu vejo a alegria do coração de Deus? Isso é algo que só quem já experimentou sabe.
Se alguém de vocês já pregou, e eu creio que a maioria de vocês já pregou, vocês sabem que um dia que vocês pregaram, vocês saíram tristes, porque parece que aquela palavra não agradou o coração de Deus. Mas outro dia você saiu pulando, porque você sabe que ninguém consegue explicar, mas se lá no teu coração você sabe, isso agradou o coração do meu Deus, né? Veja a passagem de 1 Reis 9, versículo 1 até o versículo 3. Quando Salomão acabou de construir o templo que, né, Davi queria construir, e Deus falou, não, você não vai construir, mas Salomão. Aqui diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que mais desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Uau, isso é tremendo. Isso é tremendo, queridos. Nós precisamos aplicar isso. Nós precisamos, né, tirar aqui do nível, né, teórico e colocar no nível prático. Você vê o Senhor dizendo isso em relação àquilo que você já construiu até agora. Os meus olhos e o meu coração estarão nisso que você construiu para sempre. Ou você não vê essa realidade, né? Mesmo que a gente, né, pense em tudo que a gente já fez para Deus até agora, e porventura pense, não, eu não vejo Deus apaixonado por isso que eu fiz, por isso que eu ofereci. Isso não é de todo ruim, se nós entendemos que aquilo que nós já fizemos até hoje não atraiu os olhos do coração de Deus, nós podemos, né, mudar algumas realidades, para que a partir de agora sim a gente construa algo que Deus coloque os seus olhos e o seu coração e se alegre. Amém? Topa isso, querido? Vamos viver essa realidade? A partir de agora nós vamos construir algo que alegre o nosso Deus, que vai fazer Ele sorrir, que vai fazer o coração dele, né, palpitar por isso, em nome de Jesus. Se você puder também abrir comigo 1 Coríntios 3, versículo 12. Aqui nós vamos ver que é um privilégio, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa construir algo para Deus, é um privilégio. E quando nós entendemos que Deus nos deu o privilégio de fazer algo para Ele, nós então devemos dar o nosso melhor. 1 Coríntios 3,12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui, tem muitas informações nesse pequeno trecho das Escrituras, mas uma coisa que nós precisamos destacar aqui é que essa construção que está sendo apresentada nesse texto não tem a ver com salvação. Deus não diz, olha, você precisa construir para ser salvo, porque aqui mesmo ele diz, né, que ainda que aquilo que foi construído seja desfeito pelo fogo, essa pessoa ainda vai ser salva. Então Deus não está querendo falar para você, olha, se você não construir, você vai para o inferno. Aqui tem muito mais a ver com alegrar o coração de Deus, com satisfazer o coração de Deus, né? Quando nós entendemos o privilégio que foi recebido ao ser chamado para construir algo, você pode então oferecer uma construção que é, claro, uma figura de excelência ou falta de excelência. Você pode construir de ouro, você pode construir de prata, pode construir de pedras preciosas, pode construir de madeira, de feno, de palha. Aí não tem a ver com recursos financeiros, tem a ver com o coração. Se o nosso coração é valioso como ouro, nós vamos construir coisas valiosas como ouro. Se o nosso coração, meu coração tá bem duro mesmo, vou fazer algo qualquer para Deus, né? Vai ser algo semelhante a uma palha, né? Que tem pouco valor, tem pouca durabilidade, e quando exposta ao fogo, não vai permanecer, né? Então a gente precisa, na medida em que nós entendemos o privilégio que Deus nos deu para construir algo para Ele, nós também vamos colocar valor naquilo, né? Na medida que nos falta a compreensão do privilégio,
menos valor a gente dá para construir algo para Deus, né? Isso é muito legal. Não deixe o custo, né, a dificuldade, as questões, né, as circunstâncias que envolvem a tua vida, fazer você oferecer algo qualquer para Deus. Ofereça o teu melhor. Amém, queridos? O melhor sempre ao Senhor. Isso é algo que nós vemos nesse texto. Agora quero que você abra também em Lucas capítulo 7, versículo 2. Lucas 7, 2. Aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre legado. Você já ouviu falar sobre a diferença de legado e herança? Para muitas pessoas é a mesma coisa, mas existem algumas diferenças entre legado e herança. Inclusive ontem lá no culto dos homens, o pastor Aleixo Guerreiro que pregou, né, ele pregou exatamente sobre esse tema, a diferença entre legado e herança. Eu não ouvi ele falar isso, talvez ele tenha falado e eu não tenha ouvido, mas uma das diferenças, eu assim achei profundo demais essa afirmação, que mostra a diferença entre legado e herança, é que herança a gente deixa para alguém. Quer dizer, eu decidi deixar uma herança, né, para Nicole e para Sara. Eu deixo para elas, deixo uma casa, um carro, deixo um valor lá para elas, uma bicicleta, um violão. Mas o legado a gente deixa em alguém, dentro dessa pessoa, no seu coração, na sua mente, nos seus princípios. Isso é tremendo demais, né? Só essa diferença já deveria nos fazer, né, avaliar que tipo de construção nós estamos deixando, porque estamos construindo ou herança ou legado, né? Pode ser uma herança boa ou ruim. Nós podemos deixar lá um boletão, né, para os nossos filhos pagarem depois que a gente partir. Não deixa de ser uma herança, mas também podemos deixar um legado ruim, plantar coisas ruins dentro deles. Às vezes a gente tem um estilo de vida que a gente sabe que não é bom para nós. Mas se nós, pais e mães, não mudarmos enquanto vivemos, para que os nossos filhos vejam essa mudança, nós vamos deixar esse legado para eles, esse legado dentro deles que é ruim, né? Mas veja que tremendo, que experiência maravilhosa e legado nós vamos encontrar aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 2 em diante. Aqui a palavra diz assim: ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece. Essa é uma linguagem de quem talvez não conhecia Jesus, né? As pessoas, às vezes, elas acreditam que podem ser salvas, acreditam que elas merecem ser salvas, elas acreditam que elas merecem as bênçãos do Senhor, né? Então, é uma linguagem que a gente percebe que esse homem ele não era um cristão, um seguidor de Jesus. Porque se ele fosse um seguidor de Jesus, ele não enviaria, ou essas pessoas não falariam a respeito desse centurião. Ele merece ser salvo, ele merece, né, que o Senhor o abençoe, ele merece que o Senhor o cure. Mas ele dizer, né, nós cremos que pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Senhor pode curá-lo, né? Então você vê que aqui são pessoas que não eram, né, discípulos de Cristo, mas elas vão até Jesus dizendo: olha, esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e ele construiu uma sinagoga, né? Nós não vivemos essa realidade, nós não precisamos de uma sinagoga, mas nós podemos entender a linguagem expressada aqui. Algumas pessoas foram até Jesus interceder por outra pessoa, porque esse homem tinha construído um legado. Quando ele construiu essa sinagoga, ele deixou algo dentro desses líderes religiosos que foram até Jesus. Ele nos ama. Nós precisamos construir algo nessa vida que comunique amor, porque nós também podemos construir algo que comunique ódio, que comunique raiva, que comunique qualquer sentimento, né, destrutivo. Mas esse homem, ele construiu algo maior do que, né, uma herança. Talvez a gente poderia considerar a sinagoga como herança, porque é algo físico que foi deixado para eles. Mas o que nós vimos entender que foi deixado como legado? Amor.
quando ele construiu essa sinagoga, ele plantou amor dentro do coração desses homens, e eles vão até Jesus dizendo: a Jesus, por favor, faça algo por ele, porque ele nos ama, porque ele ama a nossa nação. Ele construiu algo que comunicava amor. Amém, queridos? Então, nosso desafio para essa noite também é construir algo que comunique o amor de Deus. Amém? Deixar uma marca nas pessoas que passarem por nós, que elas possam se lembrar de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas não é só construir, amém? Todo mundo sabe que uma construção gera bastante estresse, gera bastante gasto, gera bastante trabalho, né? E a pior parte de uma construção natural é quando você constrói e depois tem que demolir para construir de novo, não é verdade? É terrível. Daí você pensa, gasto dobrado, trabalho dobrado, né, estresse dobrado, né, para ter um resultado. Então não é só construir, não é só a gente sair construindo aqui hoje, mas a gente parar e pensar por que eu devo construir. Porque tem uma razão, né? E tem razões corretas e tem razões equivocadas para construir algo para Deus. Eu posso construir algo em nome de Deus que beneficia a mim mesmo, ou eu posso construir algo que realmente beneficia o reino dos céus, né? A passagem que, né, eu quero lembrar vocês está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 4 em diante, é a passagem em que a palavra fala da construção da Torre de Babel. Ali algo grandioso estava sendo construído. Mas quando a gente faz a pergunta por que eles estavam construindo, nós entendemos o porquê Deus foi lá e desmanchou. Você já entendeu por que Deus desmanchou algo na vida das pessoas? Até mesmo na nossa vida? Às vezes é uma pergunta interessante, né? Por que Deus permitiu tal situação? Por que Deus interviu de tal maneira? A razão pela qual às vezes Deus precisa intervir numa situação responde essa pergunta: por que eles construíram? Eles construíram para que o nome deles fosse conhecido, né? Tá descrito claramente aqui em Gênesis 11:4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Aí vem o porquê. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Deus olha aquilo, Deus olha para aqueles corações, entende a razão, a motivação daqueles corações, fala: não, vocês não vão fazer isso. Eu mesmo vou me encarregar de dissipar essa ideia, de interromper esse projeto. Lá no versículo 8 diz assim: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir. Então não é só construir, nós precisamos, né, de uma motivação correta, de uma razão correta para construirmos algo que agrade o coração de Deus. Amém? Além de saber por que construir, nós precisamos também, né, saber onde e como construir. Lucas 6,48, né, é uma parábola, é um ensino de Jesus aos seus discípulos. Ele fala sobre construir uma casa sobre alicerces que estão sobre a rocha. E fala de construir uma casa sobre alicerces ou sem alicerces sobre a areia. E aí, né, essa pergunta, né, onde nós devemos construir, como construir, é respondida, né? Apesar de ser muito mais difícil, é muito bom, é muito mais difícil. Eu diria assim, não é difícil ser cristão, nos termos naturais. Porque tem milhares, centenas de milhares de pessoas que, se você perguntar para elas, o que você é? Ela vai dizer: eu sou cristão. Então não é difícil a gente se autodenominar cristão, mas difícil, eu vou dizer para vocês que é difícil, não é uma coisa fácil, é viver o ensinamento de Jesus. Porque não conseguimos viver o ensinamento de Jesus sem negar a nós mesmos. Só que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas estão dizendo: eu sou cristão, mas elas não negam as suas vontades para fazer a vontade de Deus, né? E é mais ou menos a dinâmica que Jesus apresenta aqui. Alguns estão construindo, mas vai durar uma semana, vai durar até a próxima circunstância adversa chegar, vai desmoronar. Por que vai desmoronar? Porque ela construiu longe dos princípios da palavra, porque ela construiu da maneira mais fácil, mais rápida e mais barata. Ela não se preocupou em procurar uma rocha. A rocha, na palavra de Deus, sempre vai simbolizar Jesus. Essa pessoa,
não se preocupou em edificar sobre os fundamentos de Cristo. Ela não se preocupou em, né, aplicar, né, ali os melhores materiais. Ela queria uma coisa que não ocupasse muito tempo dela. E aí não resistiu. A chuva bateu, o vento chegou, as águas, né, passaram por ela e ela foi derrubada. Então, aquilo que nós construímos para Deus devem ser feitos sobre os princípios corretos. Isso responde onde e como nós devemos construir. Amém, queridos? Leve em consideração que aquilo que estamos construindo para Deus vai, em muitos momentos, ter forte oposição. Essa parte também é muito importante. Está difícil construir para Deus? Não sei para você, mas para mim é. Muito difícil. Algumas coisas parece que é quase impossível, né? Algumas coisas que a gente se propõe a fazer para Deus, parece que às vezes é quase impossível. Isso tem uma explicação. Quando a gente está construindo algo para Deus, a oposição vai chegar. Você vai bater de frente com o inimigo, você vai bater de frente com circunstâncias, com adversidades, né? Agora, uma coisa nós precisamos ter clara na nossa mente: não desista. Não desista. Insista, persista, né? Vá até o fim, vá até as últimas instâncias. Se é algo que nós estamos construindo para Deus, valerá a pena. Amém? Uma coisa importante também: não se ocupe com o inimigo, porque o inimigo não é só teu inimigo, o inimigo é inimigo de Deus. Se o inimigo está se opondo a uma obra que está sendo feita para Deus, eu diria uma coisa para vocês: ele é mais inimigo de Deus do que inimigo teu. E se ele é mais inimigo de Deus do que inimigo teu, o que eu posso dizer para você? Deus vai cuidar dele. Se você assumir esse papel, não, pode deixar comigo, Senhor, eu vou combater o inimigo, provavelmente você vai ter que deixar de construir. Mas se você disser a Deus: eu estou fazendo algo para o Senhor, o inimigo está se opondo, o Senhor cuida dele para mim? Aí Deus assume a questão com o inimigo e você continua construindo. E as coisas vão acontecer. Amém? Essa realidade, ela é percebida no livro de Neemias. Neemias do capítulo 1 ao versículo 7, mais ou menos, vocês vão ver quanta oposição Neemias teve que enfrentar, de todos os tipos que vocês imaginarem. E foi realmente assim um desafio para Neemias. A obra era desafiadora. Não tinha recurso, não tinha mão de obra, foi feito assim. Você vê lá como que Neemias levantou a matéria-prima para a reconstrução dos muros. Ele pediu para o rei deu. A mão de obra, não tinha lá pedreiros, foi o povo mesmo. Então não era uma mão de obra qualificada, era uma mão de obra de pessoas comuns, pessoas simples. Mas por que deu certo? Deu certo porque ele entendeu: eu não vou me ocupar com o meu inimigo. É verdade que se você for ler a passagem toda, vocês vão ver que em determinados momentos Neemias trabalhava com uma mão e com a outra mão na espada, mas ele não usou a espada. Foi uma questão de prudência só, mas ele realmente, sempre que ele se deparou com situações, ele diz: o Senhor. Tem uma coisa que a gente chama de oração imprecatória, que está presente no livro de Neemias. Oração imprecatória é onde Neemias amaldiçoa aqueles inimigos em nome de Deus. Não é algo que a gente ensina você a fazer. Não estou falando para você amaldiçoar ninguém, não é correto amaldiçoar ninguém. Mas no Velho Testamento isso era algo real, era algo presente lá. E Neemias, ele não lutou contra o inimigo, mas ele colocou aquele inimigo na presença de Deus e disse: Deus, faz justiça por mim. E aí, se você ler o texto, Neemias 6,14, você vai ver que durante essa obra que era gigante, era a reconstrução de um muro gigante ao redor de uma cidade, levou 52 dias. Feito com matéria-prima cedida por outras pessoas, com mão de obra simples, comum, que não era especializada, e diante de tanta oposição que tiveram. Mas por quê? Porque Neemias não se ocupou com o inimigo dele, se ocupou com a construção que Deus tinha chamado ele para fazer. Amém? Neemias 6,14 diz assim: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. É uma oração imprecatória. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar.
E aí no versículo 15 fala assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Amém, queridos? Você se compromete em não desistir, de insistir, de persistir, de progredir, de dar tudo que você pode dar em função dessa construção. E mais do que isso, não se ocupar com o teu inimigo. Deixa ele, que ele vai se entender com Deus. Se você assumir essa responsabilidade, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar: então eu tenho que sair da área. Então eu vou ter que sair de cena, porque ou você luta ou eu luto contra o inimigo, né? Amém? Se pudesse chamar lá, Aninha. Queria desafiar você a ficar de pé nesse momento. Nós já vamos encerrar. Queria refazer as perguntas que nós fizemos ao longo da mensagem, começando por aquela pergunta que faz parte do título da mensagem, né? O que você está construindo? Se você puder ter um momento de reflexão, realmente se concentrar nesse tema, de não se distrair com nada, e tentar responder isso para você mesmo, para que você possa tirar conclusões, se alegrar ou dizer: não, eu preciso mudar algumas coisas. O que você está construindo? Pense em termos de objetivos, de sonhos, mas pense também em termos de família, em termos de legado, em termos de herança. O que você vai deixar para as próximas gerações? O que você vai deixar nas próximas gerações? O que os teus filhos um dia vão poder dizer: isso eu aprendi com o meu pai, isso eu aprendi com a minha mãe, isso eu vi o meu pai fazendo, isso eu vi a minha mãe fazendo, isso eu vi os meus irmãos fazendo. O que as próximas gerações, porque as nossas construções, elas são construções que vão durar para muitas e muitas gerações. Nós estamos construindo algo que não vai se acabar tão rápido. Pense também como você está construindo, usando os melhores materiais, empregando o melhor do teu tempo, o melhor dos teus recursos. Pense onde você está construindo. Você está construindo em lugares sólidos, sobre a verdade, sobre os princípios, sobre os valores da palavra. Pense também por que você está construindo, para que o nosso nome, como pessoa física, seja conhecido nesse mundo. Eu estou construindo para que o nome da minha igreja seja conhecido, ou eu estou construindo para que o seu nome, Senhor, seja glorificado nos céus e na terra. Ministra os nossos corações, papai, que nessa noite, Senhor, nós possamos nos lembrar dessa pequena história, das 3 respostas distintas diante, Senhor, de uma mesma realidade. Que nós sejamos esse construtor que está sendo interrogado pelo Espírito Santo nessa noite. Que nós possamos responder o que nós estamos fazendo, e que não seja assentando um tijolo, e que a nossa resposta também não seja construindo uma parede, mas que a nossa resposta seja: Senhor, eu estou construindo algo que vai durar por toda a eternidade. Eu estou construindo algo que vai comunicar o teu amor, que vai comunicar a tua verdade, que vai servir aos teus propósitos, que vai colaborar com os teus projetos. Senhor, eu estou disposto a arregaçar as minhas mangas, a não me ocupar com coisas que não dizem respeito a mim, mas fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. No nome de Jesus, nós entregamos os nossos inimigos, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor trabalhe por nós, Pai, enquanto nós trabalhamos por Ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que algumas vezes o Senhor, Pai, realmente, Senhor, teve, Pai, que se opor às nossas ações, que o Senhor teve que, talvez, dissipar alguns projetos nossos, Pai, naquele momento não foi fácil entender, Pai, nós talvez olhamos para o Senhor até mesmo como o nosso inimigo, mas hoje nós entendemos, baseados na Tua palavra, que se o nosso nome for o maior
alvo, Senhor, dos benefícios, então isso não agrada o teu coração. No nome de Jesus, que nós sejamos como aquele centurião que construiu algo que comunicava amor. Talvez, Senhor, esteja longe das nossas possibilidades construir uma sinagoga física, uma igreja, um templo, mas que o Senhor nos permita construir templos para o teu Espírito Santo. Pai, que nós não tenhamos vergonha de falar do teu grande amor, que nós não venhamos nos intimidar diante, Senhor, das reações das pessoas, dos olhares, das palavras das pessoas, que nós possamos ser insistentes, Pai, porque afinal de contas o que nós estamos buscando é algo maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, libera encorajamento aos nossos corações, libera fé sobre os nossos corações, libera, Senhor, no nome de Jesus, sobre cada coração, sobre cada vida aqui, uma disposição sobrenatural. Pai, que nós não nos cansemos, que nós não nos cansemos, que nós não venhamos parar por motivo algum, mesmo que num primeiro momento, Senhor, as coisas não saiam tão bem como nós planejamos. Deus, nós entendemos, ali na história de Neemias, não haviam circunstâncias favoráveis, havia escassez de recursos, de matéria-prima, havia escassez de mão de obra, mas com o Senhor, Pai, até o que é impossível aos olhos humanos se torna possível aos olhos daqueles que creem. Eu oro no nome de Jesus, que o Senhor esteja dando a cada um de nós aqui grandes projetos, Pai, para que nós possamos imediatamente assumir a responsabilidade de construir. Talvez, papai, assim como Salomão, nós também não sabíamos que o Senhor tinha nos escolhido para uma grande construção, mas o Senhor já tinha comunicado ao seu pai Davi, e Davi se encarregou de preparar Salomão para essa grande construção. Nessa noite, Pai, nós possivelmente, Senhor, chegamos aqui sem nem mesmo imaginar o que seria pregado, não imaginando também que o Senhor estaria falando a nosso respeito, Pai, com outras pessoas em outros momentos. Mas chegou o tempo em que Salomão descobre o seu chamado e ele tem uma resposta para esse chamado, e a resposta foi sim. Sim, Senhor, eu farei essa construção. Que cada um de nós possamos, Pai, de maneira semelhante, dizer ao Senhor: sim, papai, sim, Senhor, nós temos esse compromisso com o Senhor de construir algo para o teu nome. Eu oro também, papai, para que o nosso coração se encha de indignação, que o nosso coração se encha de indignação, não para causarmos problemas, não para gerarmos intrigas, não para acusarmos alguém, para apontarmos o erro de outra pessoa, mas que no nosso coração uma indignação brote com um propósito, e nós nos colocamos e nós nos oferecemos como resposta para a solução desses problemas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oramos a Ti, Espírito Santo. Essa obra do Senhor não é nossa. Diante de todas as impossibilidades, nós perseveraremos. Nós perseveraremos. Nos dá uma visão completa, Senhor, dessa obra, não parcial, Senhor, não parcial, mas completa, papai. Nós possamos ver, Senhor, ela concluída diante dos nossos olhos. Que prevaleçam os teus projetos, papai. Há tantos projetos diante de nós, mas que os teus projetos saltem aos nossos olhos, que o Senhor faça brilhar diante de nós, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por ter nos trazido a esse lugar.
Obrigado, Senhor, por ter plantado essas sementes nos nossos corações. Obrigado por nos despertar, por nos atrair a Ti, por nos atrair para essa maravilhosa obra, Senhor.